Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde. A alma está muito desanimada, esse boa tarde. Eu vim de tão longe, 100 e poucos quilômetros. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu fiquei um tanto pensativo depois da apresentação do querido Ari, quando ele disse que eu, desde muito jovem, estou aqui na tarefa. Então, eu pensei que já estou na idade adulta, né, Ari? Muito bem, meus amigos. Uma alegria poder estar aqui neste evento que tem como título A Festa do Livro. E isso me motivou a estar aqui, para relembrar a todos nós a importância do livro espírita. Lembrando que a doutrina começou com um livro. Todo esse movimento que se espraiou para o mundo e que chegou até nós hoje, e que nos trouxe a esse local, começou com um livro. Quando nós vemos a tarefa espírita do médium Chico Xavier, embora suas diversas faculdades mediúnicas, a orientação que o Espírito Emmanuel imprimiu à tarefa do Chico foi de que ele deveria dar prioridade ao livro. E não por outra razão, Chico deixou ao mundo mais de 500 livros. E isso, para mim, é algo quase que inexplicável. Falo com algum conhecimento, porque escrevi alguns livros, e nós imaginamos e sabemos a dificuldade de escrever, de corrigir, de refazer. O Ari que o diga, né? O Ari que é um grande companheiro de revisão de textos. Tira a palavra, põe palavra, encontra uma melhor. Então, escrever um livro é algo muito trabalhoso. Eu fiz uma conta em 70 anos da mediunidade do Chico, e com o número de livros que ele escreveu, eu cheguei a um número aproximado de, em média, Chico Xavier lançou de 7 a 8 livros por ano. Numa época que não tinha computador. Numa época em que a psicografia era ali no papel, e depois que ele psicografava, ele precisava, eu vou falar uma palavra, não sei se vocês vão lembrar dela, os novos talvez não conheçam, ele datilografava. Quem lembra? Quem aqui datilografou? Vamos ver. Graças a Deus, estamos em casa, né? Se eu tivesse que falar isso num grupo de jovens, eu ia ficar sozinho. Ele tinha que datilografar, porque muitas vezes só ele entendia as palavras, e depois enviava já para a editora,
os originais todos corrigidos, datilografados. Sem contar ainda que muitas vezes o plano espiritual inferior, os obsessores, tramavam contra os livros. E muitas vezes os originais, psicografados ou datilografados, eram vítimas de tinteiro de caneta caindo em cima e borrando todas as páginas. Ou, ainda pior, e para mim seria um horror, a casa de Chico Xavier invadida por ratos que comiam os originais dos livros. Dizem que no livro Libertação, os ratos comeram todas as páginas desse livro, quando ele estava ainda sendo datilografado pelo Chico. O que mostra, o que já denuncia, o quão as trevas detestam livros. Mas que, por outro lado, o quanto o livro é luz. O quanto o livro liberta, o quanto o livro consola, o quanto o livro educa, e o quanto o livro é um companheiro diário para a nossa caminhada aqui na Terra. Porque quando frequentamos o centro espírita, vamos, em média, quantas vezes por semana? O grande público vai uma vez. Concorda? Numa fase mais difícil, vai 2 vezes. Quando está com problema, vai 2 vezes. Escuta ali uma palestra, quando não dorme durante a palestra. Não é? Se tiver alguém dormindo aqui, por favor, né? E aí ele sai do centro motivado, sai do centro se sentindo bem, mas no dia seguinte, ele não tem na casa dele o palestrante, ele não tem na casa dele o orientador, o atendente fraterno. Mas o que é que ele tem? O livro. Eu gosto de uma metáfora trazida por Joana de Ângeles, quando ela diz que no momento em que oramos a oração do Pai Nosso, ou no momento em que nós lemos os textos do Evangelho, as narrativas do Cristo, ela diz que nós entramos em contato com o psiquismo de Jesus. Sabe lá o que é isto? Entrar em contato com a mente do Cristo. Ora, se isso nos é possível, também nos é possível, ao ler uma obra espírita, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, entrar em contato com o psiquismo de todos aqueles mensageiros que ditaram as normas, as páginas desta obra monumental. E ali vamos encontrar São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Paulo apóstolo, e tantos outros espíritos luminares que escreveram essas obras. Então, quando nós, no nosso dia a dia,
abrimos a página de um livro espírita, nós estamos entrando em contato com a energia, com o psiquismo, com a vibração de quem o escreveu. Isso quer dizer que, num primeiro momento, a leitura de uma obra espírita é alimento para o nosso espírito. Alimento para a alma. Traz vigor, traz força. Imaginemos nós lendo uma página do Espírito Emmanuel. Lendo uma página de Bezerra de Menezes. Lendo uma página de um escritor comprometido com o bem. Nós estamos nos alimentando daquilo. E isto é um tratamento espiritual. Nós vamos ao centro uma vez por semana, mas podemos nos alimentar da fonte todos os dias. Todos os momentos. Muitas vezes Chico Xavier, quando recebia de presente algum livro, a pessoa dava para ele de presente, geralmente o autor que o escreveu, e o Chico dizia assim: este livro é maravilhoso. Este livro fala disto, fala daquilo. E a pessoa dizia: Chico, eu acabei de entregar o livro a você. Como é que você está falando de algo que você não leu? Ele disse: eu li com os olhos da alma. Quando eu abro as páginas do livro, e o Chico fazia isso, eu vejo o que se desprende do livro. Eu vejo a energia que paira em torno do livro. Evidentemente que isso acontece com todos nós. Podemos não ter a visão que o Chico teve, mas não importa. Importa é que, ao nos debruçarmos sobre uma obra determinada, uma obra espírita, uma obra evangélica, nós estamos absorvendo, interagindo, consumindo e sendo beneficiado, auxiliado. Primeiro, vibratoriamente, energeticamente. Segundo, sendo auxiliado psiquicamente. Porque, necessariamente, o livro espírita vai nos apresentar ideias o quê? Renovadoras, ideias otimistas, ideias esperançosas. E nós estamos vivendo uma época muito turbulenta, onde predomina na psicosfera do planeta ideias o quê? Pessimistas, negativas, conturbadas. O medo predominando. Nós vemos, né, a depressão avançando, as doenças da ansiedade, do pânico. Então, o psiquismo do planeta é doentio. É doentio. Se nós não nos imunizarmos,
nós entramos na onda. E uma das formas de imunização, além da oração, evidentemente, é a leitura, o estudo, o evangelho no lar. São formas de proteção do nosso psiquismo, de mantê-lo, tanto quanto possível, saudável. O livro também nos ajuda naquilo que os espíritos de luz nos trouxeram como uma tarefa fundamental no nosso processo de melhoria. Aquela questão tão importante de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trouxe o quê? Quando ele indaga aos espíritos de luz qual era o meio prático e eficaz que o homem tinha de se melhorar na vida e não se deixar arrastar pelo mal. Vocês lembram dessa questão? Uma pergunta fabulosa. Trocando em miúdos, Allan Kardec quis saber como é que a gente melhora na vida e como é que a gente não piora. E qual foi a resposta que os espíritos deram? Vocês lembram? Força, vai, força. Não tem. A resposta foi: um sábio da antiguidade já disse isso a vocês. Eu dei a dica. Qual foi? Conhece-te a ti mesmo. Veja que os espíritos não dizem: olha, vai ao centro e toma um passe, que tudo melhora. Não, eles disseram: conhece-te a ti mesmo, como a nos dizer que o que nos melhora está dentro de nós, e o que nos piora também está dentro de nós. Eu posso ser a cura do meu mal, mas eu também posso ser aquele que agrava o meu mal. Eu posso ser o remédio para mim, ou eu posso ser o veneno. Então, a doutrina é uma doutrina que faz com que a gente olhe para dentro. Em consonância com aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Sobretudo a verdade que está o quê? Dentro de nós. Qual é a minha verdade? Qual é a verdade minha sobre esse problema que eu estou enfrentando? Ou então aquele questionamento que um dia Freud, ele costumava fazer esse questionamento aos seus pacientes. É um questionamento duro, mas ele perguntava para os pacientes: qual é a tua responsabilidade pela desordem do quarto onde você dorme? Eu não sei se ficava algum paciente depois dessa pergunta. Não é? Porque a nossa tendência qual é? Buscar sempre responsáveis externos. Sempre é alguém o culpado pela dor que eu sinto, pelo problema que eu enfrento. Ou é alguém encarnado, ou é alguém desencarnado. Eu tenho esse problema porque alguém tem muita inveja de mim. Eu tenho esse problema porque eu tenho um obsessor que me persegue.
Aí você abre o livro dos Espíritos, está lá a resposta. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, pare de olhar para os outros e comece a olhar para si mesmo. E quem é que me ajuda muito a olhar para dentro de mim? O que facilita esse meu processo de autoconhecimento? É o livro. Muito embora a gente tenha uma dificuldade, porque a gente lê e de repente viu uma coisa legal, viu uma reflexão ótima, mas o que a gente faz com isso? Ao invés de tomar aquilo para si, o que a gente fala? Nossa, fulano tem que ler isso aqui. Não é? Aí a gente às vezes até compra o livro, põe um marcador bem naquela página. Olha, lê esse livro, nessa página. Segundo parágrafo, terceira linha. Raras vezes a gente chega a dizer, puxa, comigo. O próprio Chico Xavier teve esse problema. Ele, passando por uma fase muito difícil, ele pediu a Emmanuel o seguinte: será que o senhor poderia escrever uma mensagem para mim? Porque o senhor deve saber que eu estou passando por um turbilhão de problemas. O senhor, então, que escreve tantos livros, tantas mensagens, o senhor poderia escrever algo para mim? E Emmanuel, então, disse, Chico, tudo que eu escrevo é para você. Você é que publica para os outros. Isso foi o próprio Chico que contou, né? Então a gente tem essa tendência de sempre achar que é para o outro, não é? Outro dia eu autografei, uma pessoa comprou, ela chegou lá com 20 livros. E em cada autógrafo que ela me pedia, com todo amor, ela fazia um certo histórico da pessoa. Olha, esse aqui é para fulano, porque essa fulano está com problema disso, essa pessoa é muito perturbada, essa pessoa tem obsessão, essa outra aqui tem outra aqui. Ela tinha uma radiografia de todas as pessoas. Eu fui um por um, ela dava lá o relatório, ela queria que eu desse algum recado para a pessoa no autógrafo, eu só colocava, eu te amo, Deus te abençoe, né? E aí, eu curioso para saber o que ela ia falar quando chegasse a vez dela, do livro dela. E eu morri sem saber isso, porque não tinha nenhum livro para ela. Ela deu tudo para os outros. E aí eu não aguentei, no final falei, mas a senhora, o último livro que eu achei que seria o dela, né, que ela deu para uma vizinha ali, eu falei, mas e o livro da senhora? Ah, não, eu já sei tudo que está aí. Eu falei, olha, pega o da vizinha, nas dúvidas, antes de dar para ela, dá uma lidinha, senhora, quem sabe, né? Então, se a gente tivesse abertura, e eu diria que esta humildade até, uma humildade muito benéfica, de a gente poder, puxa vida, tem muita coisa aqui nesse livro que quer falar comigo. Sobretudo quando a gente lê com esse espírito, porque duas coisas vão acontecer nesse momento, quando a gente está lendo, com esse espírito de abertura. Em primeiro lugar, nós vamos ter a companhia, estar com uma sintonia mais próxima com o nosso anjo de guarda.
Porque muitas vezes foi o anjo de guarda que te sugeriu comprar esse ou aquele livro. Não acontece isso na banca, quando a gente vai comprar um livro. Não sei por que eu invoquei com esse livro aqui. Né? Você comprou um que aquilo te atraiu, te chamou a atenção. Muitas vezes foi o teu espírito protetor que, te conhecendo, sabe o que talvez você está precisando ler. Para quê? Para se autoconhecer. E em se conhecendo, podendo, então, ter condições de fazer transformações, as transformações necessárias para que a gente, então, possa vencer os problemas que estão nos desafiando. E durante a leitura, esse anjo, esse protetor, esse guia espiritual estará lendo conosco. E naquele trecho que a gente precisa prestar atenção, ele vai fazer um barulho espiritual. Presta atenção aqui. Volte aqui. Pare aqui, ó. Leia outra vez. Isso é um processo de terapia espiritual. É um processo de libertação espiritual. Um processo do qual as trevas não simpatizam e farão de tudo para evitar a expansão do livro. A divulgação do livro. Por quê? Porque livro liberta. O passe não. Conhecereis a verdade. E paralelamente a isso, se os bons espíritos nos ajudam na leitura, no estudo, os espíritos, muitas vezes inferiores, que estão na nossa faixa, detestam isso. E a recomendação, qual é? Que às vezes, por conta disso, vem o sono, cansaço. E a recomendação, qual é? Se você puder, tiver condições, leia. Leia em voz alta. Não é gritando em voz alta. Leia. Porque às vezes espíritos inferiores, mais inferiorizados, às vezes eles não conseguem ler tanto os nossos pensamentos. Eles vão também acompanhar a leitura conosco. Isso que é lindo na doutrina espírita. Isso que é lindo no Evangelho. A gente não quer expulsar os espíritos inferiores. A gente quer ajudá-los também. Porque eles também não estão bem. E na medida em que a gente vai lendo, duas coisas podem acontecer. A primeira é eles começarem a perceber. É verdade. É isso mesmo. Olha, eu estou sofrendo por isso. Eu não consigo me libertar depois da morte porque eu estou aqui com ódio do fulano. Mas aqui eu estou lendo hoje, através desse irmão,
sobre o perdão. E eles começam a modificar a estrutura deles. E muitas vezes acabam o quê? Nos deixando. Vão acompanhar os espíritos do bem que os convidam para seguirem caminhos no mundo espiritual. E nós nos sentimos melhor e eles também são ajudados. Mas pode acontecer também que uma turma não se sensibilize. Mas se a gente prosseguir na leitura, se a gente prosseguir no tratamento espiritual, se a gente prosseguir na nossa renovação, nós vamos fechando brechas que eles não conseguem mais ter acesso. Percebem? Por exemplo, se eu estou com ódio de alguém, é através dessa brecha que eles vão penetrando. É que eles vão incutindo em nós pensamentos ainda mais trevosos. Eles vão fazer com que a gente se lembre toda hora daquilo que a pessoa nos fez. E vão ficar trabalhando em nossos pensamentos. Você vai deixar isso de lado? Você viu o que a pessoa falou de você? Ela acabou com você. Ela arrasou com você. E a gente totalmente entregue. Mas quando a gente começa uma leitura positiva, evangélica, espírita, ela vai mudando a angulação, a maneira de olhar aquilo que nos aconteceu. E na medida, então, que a gente muda o tônus do pensamento, o tônus mental, muda a ideia, fechou uma porta de acesso a ele. Percebem como essas coisas vão acontecer? Percebe os milagres de um livro, de uma leitura? E chega uma hora que esses irmãos infelizes, pode ser que eles vão se cansar de nós. Para onde ele vai, ele leva esse livro. Até no banheiro ele leva o livro. Antes de dormir, ele lê. Acorda, ele lê outro livro. Tem uma folguinha, vai lá ler uma mensaginha aqui. E aí vai no centro espírita. Aí depois vai lá no trabalho de cesta básica. Vai lá fazer sopa. Que vida chata esse cara tem. Chega uma hora que eles desistem. Então, este é, a grosso modo, as grandes virtudes que o livro tem. Quando o livro, por exemplo, é usado no Evangelho no Lar, imagine a terapia coletiva, a terapia familiar que é feita com aquele grupo. Quantas luzes são irradiadas, quanto socorro, quanta libertação.
Por essa razão, meus amigos, eu sou um grande apaixonado pelo livro. Estamos aqui apresentando a vocês hoje este lançamento de um livro de bolso, nosso 26º trabalho literário, que é uma compilação de frases e pensamentos de 2 livros anteriores meus, o livro Dentro de Mim e Na Luz da Vitória. A editora fez uma seleção de pensamentos e reflexões, eu revisei todos esses pensamentos, modifiquei, adaptei para esse livro de formato, escrevi coisas novas aqui também, com o propósito de... O título do livro é uma indicação interessante para nós, contém vida. São frases e pensamentos como se fossem uma transfusão quando a gente está anêmico espiritualmente, quando a vida para nós parece que entrou num looping negativo, em que a gente entra em desânimo, em que a gente entra em revolta, em tristeza, em depressão, em negatividade, em que a gente trava a vida, em que muitas vezes a gente, por conta do desânimo, enfraquece e começa a perder o gosto de viver. Já não tem mais vontade de acordar. Essa campainha é sinal que acabou a palestra ou ali? Ou é algum obsessor que... Não foi vocês que mandaram tocar, né? Em que a gente não quer levantar da cama, não quer fazer mais as coisas que antes a gente gostava, não vê mais sentido na vida, acha que não vale mais a pena tentar recomeçar. São os momentos mais graves da nossa existência. Como disse a Memê, que o maior de todos os problemas da nossa vida não é o problema em si que a gente esteja enfrentando. A pessoa mais desafortunada, diz Memei, não é a pessoa que está com um grave problema, mas é a pessoa que perdeu a fé. A fé nela e a fé em Deus. Memei diz que isso é a pior coisa que poderia nos acontecer. Não tanto o problema, mas o nosso abatimento em face do problema. O nosso desânimo, a nossa apatia. E muitas vezes a desistência da vida. Quando a gente chega a questionar, viver para quê? Se nada vai dar certo. Se eu sou incapaz de dar a volta por cima. Se Deus esqueceu de mim, aí as razões são múltiplas. Mas é um momento gravíssimo em que a gente se desconecta da nossa força interior e da força divina que está dentro de cada um de nós.
E aí, sem forças, como lutar? Como vencer? Como sair da dificuldade? Como enfrentar o diagnóstico de uma doença preocupante? Como lidar com uma pessoa difícil? Como vencer isto sem força? Então, esse livro tem uma seleção que procura fazer essa reconexão com a nossa própria força interior. E essa força existe porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. E Jesus então disse: brilhe a vossa luz. Mas muitas vezes eu não sou capaz sequer de lembrar disso. E o livro vai nos lembrar disso, da nossa força divina, da nossa luz interior. Vai nos ajudar a entender, de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina, que os problemas estão na nossa vida não com o propósito de nos aniquilar, de nos castigar, de nos punir, mas está em nossa vida exatamente para poder o quê? Despertar em nós uma força, um talento, uma virtude que não está sendo utilizada, um caminho que não está sendo percorrido. Vem nos despertar para mudanças. Eu já estou ficando preocupado, né? Nunca para nos punir. Eu gosto de brincar com a palavra que a dor é um despertador. Aliás, a dor está dentro da palavra despertador, não é isso? E despertador a gente não gosta. Alguém gosta de despertador? Ainda hoje, né? Desperta ali no celular com uma musiquinha boa, né? Mas como nós somos da época da datilografia, os despertadores de então, vocês lembram como era? A minha mãe tinha um despertador que tinha 4 negócios que tocavam o sino. Você já acordava ali tendo uma convulsão, né? Porque a minha mãe ela já tinha um outro método mais eficiente, porque ela acordava antes de nós e colocava no programa do Zé Bétio. Não sei se a mãe de vocês também fazia isso. Né? Fazia também? Aí você tinha que levantar mesmo, né? Porque... E o despertador precisa incomodar, não é isto? Você já pensou? A esposa tem um marido que é muito dorminhoco. Como é que ela vai acordar esse marido? Se ela chegar para ele e falar assim, meu bem, são 7 horas, os passarinhos cantam, o sol brilha, Deus te ama. Esse homem vai acordar e vai dormir melhor ainda, né? Então, ela vai precisar de um método um pouco mais o quê? Mais drástico, né? Dá um chacoalhão nele. É isso? Eu vi a senhora fez assim. Vou dar na orelha dele assim. Levanta. Se ele continuar dormindo, o que faz? Arranca as cobertas. Não, abre a janela. A senhora tem um coração de ouro. Abre a janela. Minha mãe fazia isso, eu odiava. Na segunda-feira de manhã,
chovendo. Imagina o que é isso, que horror. Mas se ele continuar dormindo, o que faz? A senhora aqui, o que a senhora faz? Dá um chacoalhão nele. Se ele continuar dormindo, joga água. Mas o senhor tem que defender a classe, não pode. Joga água nele. Você vê que é um homem caridoso, de coração bom, né? Será que a dor não tem esse papel? Incomodar a gente até que a gente o quê? Acorde. Tem um capítulo aqui que trata disso. Lembrando uma frase de Emmanuel, dizendo que quando nós estamos passando por um problema mais sério, é hora de a gente ter uma entrevista com Deus. É hora do quê? De revisão. É hora de fazer um balanço. É hora de olhar para si mesmo. Deixa eu olhar para mim. O que eu estou fazendo? Como é que está a minha conduta? Como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho tratado as pessoas? Como é que eu tenho vivido? Não é só pedir para Jesus, Jesus me ajude, me tire desse problema, mas é confrontar nossa vida com os padrões que Jesus nos ensinou. Jesus me ajude, me mostre em que ponto que eu estou derrapando. E se a gente não conseguir sozinho fazer isso, conversa lá no atendimento fraterno do seu centro. Ou então chame a sua família e faça uma pergunta corajosa. Vocês vão fazer hoje, quando chegar em casa. O que é que vocês acham de mim? Senta, toma um chá de erva cidreira, não é? Ouvir. Você sabe que eu falei isso numa palestra e um conhecido meu, ele levou a sério. E ele fez isso com o filho dele mais novo. Chamou o menino para comer um lanche. Falou assim, diga uma coisa. Lá em casa, como é que vocês veem aqui o papai? Vocês acham que eu sou legal ou não? Aí o menino falou assim, ô pai, vou falar uma coisa para você. Você sabia que você tem um apelido lá em casa? Eu tenho um apelido? Aí ele falou que ficou com medo de perguntar qual era o apelido, né? Mas ele falou, não, agora vou até o fim. Ele falou, qual é o meu apelido? A mamãe chama você de general. E quando que ela me chama, que eu nunca ouvi, é só você botar o carro na garagem, ela fala, gente, o general chegou. Ele falou, Deluca, eu fiquei arrasado. Ele falou, o que você acha? Eu falei, você acha que esse apelido, assim, por alguma hipótese, tem a ver alguma coisa? Parou. Eu fiquei pensando muito nisso. E ele disse, eu acho que tem.
Falei, como que você acha que os outros veem o seu comportamento? Eu chego em casa, eu tenho mania de limpeza, eu quero tudo do meu jeito, eu quero as coisas no meu tempo, né? A comida tem que sair na hora que eu quero, eu fico passando o dedo nos móveis, né? Para viajar tem que ser para onde eu quero, para sair tem que ser a hora que tem que ser, o jornal, o controle remoto da televisão tem que ter a 33 graus de latitude norte. Não sei se alguém se identificou. Falei, bom, eu acho que o apelido não é tão assim desarrazoado, né? Ele falou, mas o que eu faço agora? Eu falei, olha, se você percebeu isso, você acha isso legal? Eu falei, não, acho que não é. Porque eu percebo, né, um clima pesado em casa. Eu falei, então, vai abaixando a patente. Baixa para capitão, depois para tenente, sargento. Percebe? E depois de alguns tempos, eu perguntei para ele, quando ele chegou, ô, general, como está? Ele falou assim, hoje já sou um sargento. Eu falei, isso está fazendo bem muito. Eu sempre achei meu ambiente em casa carregado. Mas eu percebi que o carregado ali era eu. Então, gente, o livro vai trazendo alguns apontamentos sobre os problemas, os desafios, como lidar, como não se abater, como renascer diante dos problemas, diante das dificuldades, interpretando aquela recomendação de Jesus, quando ele disse que ninguém veria o reino dos céus se não nascer de novo. E esse nascer de novo não é só de uma encarnação para outra. Esse nascer de novo é renascer na própria vida. Porque se eu não fizer isso na própria vida, o que vai acontecer? Vou imaginar que eu desencarno general. Fiquei naquela posição problemática. Quando chegar lá no mundo espiritual, o que é que vai acontecer? Quando eu perguntar para os mentores, e agora? Qual a próxima etapa? O que vocês acham que eles vão dizer? Provavelmente vão dizer, olha, você descansa um tempinho aí, e depois nós vamos programar para você voltar. A voltar? Para começar outra vez? De onde? De onde você parou. Então o general vai reencarnar. Para poder o quê? Não pagar a dívida, mas poder se modificar. Esvaziar um pouco seu ego. Deixar de ser autoritário, individualista, egocêntrico, narcisista. Aprender a conviver fraternalmente. Aprender a aceitar os outros como são. Aprender que o outro é o outro. É uma das coisas mais fantásticas que eu descobri escrevendo. O outro é o outro. Porque a gente acha que o outro é uma extensão da gente. Olha, então por que eu vou ter que esperar tanto tempo para fazer algo que eu já posso começar a fazer agora? Concorda? Até porque, para a gente arriscar fazer uns cálculos,
Se a gente desencarnar hoje, não é que eu quero isso, pelo amor de Deus, não aprontem essa, tá? Mas quanto tempo a gente vai levar para reencarnar? Acho que bastante, né? Porque o que a gente ouve é que a fila está grande. A população de espíritos vinculados ao planeta é 4 vezes mais a de encarnados. Então, nós somos hoje 8 bilhões de encarnados, nós devemos ter 32 bilhões de espíritos, só vinculados aqui ao nosso sistema na Terra. Desses 32 bilhões de espíritos, quantos são espíritos já evoluídos, regenerados, transformados? Queria os senhores aqui presentes, que não vão precisar mais reencarnar. A metade, eu sou uma pessoa otimista. Vamos colocar metade? Quanto é metade de 32? 16. Então, 16 bilhões não precisam reencarnar, mas ainda sobram para reencarnar outros 16. Acompanhou a continha? Então, se eu desencarnar hoje, eu entro no fim da fila de 16 bilhões. Vai demorar, né? E talvez demore muito, porque as taxas de natalidade estão decrescendo. O pessoal que era do tempo da datilografia, né? Os filhos tinham quanto? As famílias tinham quantos filhos? 8 filhos, 10 filhos, né? Hoje, baixou isso para 2, 1, muito, não tem. Na França, por exemplo, as taxas de natalidade são negativas. Os sociólogos dizem que a cultura na França pode ser que desapareça em 50 anos, porque não vai mais nascer francês. Então, você pensa que vai desencarnar e vai para a Europa? Vai não. É melhor ficar o quê? Por aqui. Quando as pessoas diziam para o Chico, Chico, ai, que vontade de morrer e ir para o plano espiritual. Ele falou assim, para quê, minha filha? Você vai ter que voltar. Fica por aqui mesmo e aproveita. Aproveita a vida. Porque a vida não é perfeita, mas é boa. A vida não é perfeita, mas ela pode ser boa. Ou como diria Gonzaguinha, e aqui eu encerro as minhas palavras, a vida poderia ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Um beijo no coração.